do futebol brasileiro. Flamengo, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, mas disputa a Supercopa por conta da Copa do Brasil, contra o campeão brasileiro Palmeiras. O Flamengo do Pedro, aliás, o Pedro renovou o contrato essa semana, 2027. né? Boas notícias para o torcedor rubro-negro, né? Até 2027, projetou o jogo de amanhã. Vamos ouvir. Tá sendo um excelente começo, né? A gente procurando evoluir fisicamente, tecnicamente também a cada treino, a cada jogo. Tem pouco tempo de trabalho ainda, mas dá para ver a cara do Flamengo muito boa, com muita dedicação no dia a dia também. E espero que a gente possa estar evoluindo a cada treino que passa, a cada jogo que passa para brigar pelos títulos que a gente tem pela frente. Já no começo com 3 competições, espero que a gente possa conquistar esse título. Vai ser mais um duelo difícil contra uma grande equipe que é o Palmeiras, um time que se conhece muito bem. E mais uma final contra eles também, espero que a gente possa ser decisivos, né, sair com o título, que é isso que a gente vai procurar também. Claro, sabendo que vai ser um grande jogo, um grande duelo contra uma grande equipe que é o Palmeiras. Nath Ferrão, deite e role com este tabuleiro eletrônico aqui no duelo tático entre os finalistas de amanhã. Vou começar com o Flamengo, então, o visitante. Tirar, na verdade, aqui o home e colocar só o visitante. O Flamengo, ele joga numa composição... Deixa eu só mudar aqui, porque o Ayrton Lucas não deve jogar. Tira ele do time. Quem deve jogar é o Felipe Luiz. O Leão insiste com isso, que o Ayrton vai jogar. Quem deve jogar. Ou ele tem informações privilegiadas, eu não sei. Não, quem deve jogar é o Felipe Luiz, ele está treinando. Mas o Flamengo, com o Vitor Pereira, ele joga numa formação de saída de bola, aqui, num 4-2-2, com a Arrasca entrando por dentro, Pedro e Gabi jogando aqui. É um 4-2-2, com o Thiago Maia fazendo a primeira movimentação. Essa é normalmente a saída de bola do Flamengo, diferente do que fazia o Dorival na temporada passada. O Dorival, na temporada passada, usava um esquema diferente, né? Ele trazia o Pedro, ou, na verdade, o Pedro ficava, o Gabi voltava, era um 4-2-3-1, né? Essa era a formação de ataque. Então, basicamente, será o Flamengo desenhado nessa escalação. E aí, quando você tem a passagem, quando você abre os seus meio-campistas para jogar aqui por dentro, você abre a possibilidade de você trazer, vamos embora, filho, o Felipe Luiz e o apoio do Mateuzinho, com o Gerson chegando por trás também para fazer a movimentação. Esse é o time do Flamengo desenhado com a possibilidade do Felipe Luiz jogando, e não deve mudar muito o time, porque talvez esse é o ali time. o Varela, no Mateuzinho. Mas pelo treinamento do que foi essa semana e pelas informações que a gente tem, seria essa a situação. O Palmeiras é um pouquinho diferente do que a gente vê aqui na formação, porque o Palmeiras joga num 4-2-3-1. O Rony, o Veiga, o Dudu, o Endrick um pouco mais espetado, Zé Rafael e o Gabriel Menino fazendo a primeira saída de bola. Essa é a formação, basicamente, do Palmeiras para jogar. É um pouco diferente do Flamengo. Então, as equipes não se espelham e aí a gente vai para o confronto das duas equipes. Se a gente botar só na posse de bola, seria mais ou menos isso. Esse confronto. Leãozito, que acompanha todos os jogos do Palmeiras, acha possível que Rony e Endrick façam uma espécie de dupla com o Dudu jogando mais ou menos na linha do Rafael Veiga. Ele acha que vai acontecer isso aqui. Sim. O Rafael Veiga e Dudu jogando pelo meio, Zé Rafael um pouco mais para trás e o Gabriel Menino jogando por aqui. Também é um jeito de jogar. Esse é um jeito que o Palmeiras pode jogar. Não acontece muito, não é característica de a gente pegar o Abel Ferreira e ele colocar o Rony mais espetado, até porque o Rony não tem funcionado nessa temporada como se esperava dele. Então, segue mais ou menos essa função, o 4-2-3-1. O problema do Flamengo, a gente vai voltar aqui. Deixa eu voltar tudo aqui. Vamos lá. O visitante. Deixa eu voltar com as formações. O grande problema do Flamengo na recomposição, né? A gente tem o Arrascaeta descendo, Mateuzinho voltando aqui para trás, Felipe Luiz, uma linha de 4, diferente do que fazia o Dorival também. O Flamengo se defende com 2 linhas de 4, com Pedro e Gabi fazendo a primeira movimentação de pressão de bola no Palmeiras. Eu vou colocar o Palmeiras aqui na formação com a bola. A formação com a bola é isso. Só que a primeira saída de bola do Palmeiras, o Palmeiras adianta um pouco a sua primeira linha, adiantando um pouco o Marcos Rocha, Zé Rafael e Gabriel Menino vindo aqui por dentro para fazer a movimentação. Só que há essas pressões aqui de bola. Então, o Palmeiras tem que dificuldade para enfrentar o Flamengo? Esse espaço que dá aqui.
Porque aí você adianta o Thiago Maia, o Gerson, fazem a pressão. E aí você tem uma saída de bola muito mais rápida com a Arrascaeta construindo pelo lado esquerdo e fazendo a movimentação por trás da linha de defesa. E a gente do sabe Palmeiras. como eles dialogam bem. Muito, eles dialogam muito, né? A gente vê ali muita movimentação. Deixa eu voltar aqui. Aí. Boa. Então, esse é o grande problema do Palmeiras defensivamente para pensar numa saída de bola do Flamengo. Ah, Nath, mas então o Palmeiras pode atacar como um Flamengo que também é vulnerável. A linha de 4, deixa eu botar aqui, ó. O palmeirense já lembra daquele esticão do Gustavo Gomes nas costas ali de Felipe Luiz e Bruno Henrique. Foi bom você citar. Pro Mike chegar cruzando e o Rafael Veiga marcando. Bom você citar o Mike, porque o nosso professor Abel sempre gosta de um plano para surpreender o adversário. Eu até imagino... Você tem a pretensão de descobrir o plano do Abel. Então, muito difícil, porque ele sempre tira um coelho da cartola, mas algo que ele pode fazer é tentar usar o Mike, como usou em alguns momentos, aberto pelo lado direito. Pode sacar o Endrick. É claro que o Endrick ainda não marcou na temporada, mas num jogo como esse, um moleque de 16 anos tem estrela. E o Rony de centroavante. O Rony voltando para centroavante, o Mike aberto é uma opção que eu consideraria contra o Flamengo. Você encorpa mais o time, tem uma formação que é mais semelhante a quando jogava o Scarpa. Faz pra gente aí, Nath, só pra ver como é que ficaria esse troço. Tirar o Mike, você me empresta o Mike aí, então? Cadê o Mike? Cadê o Mike? Aqui. Aí você tem duas opções. Você falou qual situação você tiraria? O Endrick. Então você tira o Endrick. Já querem tirar o moleque. Volta Não, o Mike por o aqui. Já Endrick... querem sentar o moleque. Excelente, Veiga mais mas pensando no centralizado. jogo contra o Flamengo... 3 joguinhos mais sem fazer espetado, gol. Ó, mais professor, no espetado. Campeonato Paulista. Não. Mas aí é para voltar a ser feliz, O né? Rony de 9, né? Aí você tem uma movimentação diferente. Aqui não muda muito. Deixa eu voltar aqui o Gabriel Menino, porque ele faz a saída por aqui, o Zé Rafael por aqui. O desenho com o Palmeiras com o posse de bola seria mais ou menos esse. A pressão do Flamengo em 2 linhas de 4, com a Arrascaeta fechando pelo lado esquerdo, o Everton Ribeiro fechando pelo lado direito. Só que o Flamengo é um time que, se não fizer a pressão na saída de bola do time adversário, dá muito espaço entre as linhas de marcação. Sim. Então, você tem a possibilidade do Gabriel Menino jogar nas costas aqui uma bola. Cadê a bola? Dá uma bolinha aí pra mim. Boa. De jogar, o Gabriel Menino de jogar essa bola nas costas pro Rony, que vem em profundidade, ou o Gabriel Menino inverter... O Gabriel Menino inverter pro Mike, que vai vir nas costas do Felipe Luiz, com a entrada do Dudu, com a entrada do Veiga, com a entrada do Rony no segundo pau. Então, tem essas possibilidades. Bate no voltar aí, por favor. Onde? Aí, ó, Voltar ali. dá jogo essa formação. Claro que dá. Só que o Mike provavelmente não vai ser utilizado. Dá jogo, mas dá barulho também. Daria jogo, dá barulho, mas daria jogo num contexto de segundo tempo, numa variação diferente da equipe do Flamengo. Então a gente tem algumas modificações. Tira o... E o Mike voltou agora também. Voltou bem, mas foi um primeiro jogo. Então, realmente a questão física pode pesar contra uma escolha do Abel pelo Mike. Recordar é viver. Eu ontem sonhei com você. Quem que acabou com você? Rafael Veiga e Gabigol têm um histórico muito bom enfrentando o Veiga, o Flamengo, o Gabigol, o Palmeiras. Vamos dar uma olhadinha? Vamos. Olha lá, são 9 jogos do Veiga contra o rival, 7 do Gabi. 4 gols do Veiga, 6 do Gabi. Ali, média, 0,44 Veiga, 0,86 do Gabigol. Assistência nenhuma do Rafael Veiga, uma do Gabi. Relação, minutos e participação em gol, 156, quase 156 minutos o Veiga precisa para participar de um gol pelo Palmeiras contra o Flamengo. 81,6 precisa o Gabigol. O Veiga não está mal, hein? O Veiga não está mal. Ambos marcaram na última final de Libertadores entre os dois, né? Sim. O Veiga abriu o placar, o Gabigol empatou e o resto a gente tá vendo. Disputar com o Gabigol é covardia, né? É um especialista. O Veiga fez 4 gols nesses... Entre os elencos nos últimos tempos? Sim. Se a gente considerar o acirramento dessa rivalidade a partir de 2019, por exemplo, eu coloco como a maior disparidade, porque o Palmeiras ainda tem um bom elenco. A gente considera o Palmeiras, pelo menos, segundo melhor elenco do Brasil, mas o time titular dá para concorrer, dá para bater de frente com o Flamengo tranquilamente,
mas em termos de reposição, quando o Abel olha para o banco, comparado ao Vitor Pereira, que chegou agora, há uma fartura muito maior no Flamengo. Então, hoje, o Flamengo conseguiu se colocar numa condição melhor e hoje o que equilibra essa balança é o fato de ter um treinador como o Abel Ferreira, um cara com tempo de casa, com os títulos que já ganhou, por toda a confiança que ele passa. Eu acho que desde sempre, né? Desde o início dessa rivalidade, assim, na teoria, a gente sempre considerou o Flamengo um elenco melhor e um time com mais capacidade técnica. E muitas vezes o Abel, principalmente, desmentiu isso. Provou o contrário. Quando ele chega na frente do Flamengo em competições, quando ele é estratégico, né? O Abel Mexe tem um as peso peças. muito grande disso. Agora, Só que ele tem uma diferença, ele não tem o Coringa mais dele. o Palmeiras perdeu, ele já tinha menos que o Flamengo, sempre. Mesmo quando ele está na frente do Flamengo, sempre o Palmeiras tem sempre mais essa coisa da superação pelo coletivo, pelo trabalho. Do Flamengo a gente esperava aquela bola mágica do jogo. Né? Um Arrascaeta, um gol do Gabigol, e agora essa diferença aumentou. Eu ia dizer abismo, mas abismo é muito grande. Abismo é um pouquinho mais. Abismo é demais, não é um abismo. É uma A gente até diferença falou também. no começo dessa semana que, de repente, eleva mais a Supercopa, o título da Supercopa, do que deveria. Que é mais um jogo que poderia até ter um caráter semi-amistoso ali, simbólico, como abertura de temporada. Antigamente a gente chamaria esse jogo de festival. Mas, devido à rivalidade entre os dois serem notadamente as duas maiores forças futebolísticas do país, econômicas e futebolísticas, bola e cofres do Brasil, dá para dizer, não dá importância, não de mudar o que a gente pensa em relação à importância do troféu, que o vencedor e o perdedor carregam fardos, pesos para o restante da temporada? Tem reflexos, né? E não é só para Flamengo e Palmeiras, não. Nós estamos num Flamengo e Galo que tinha características muito parecidas. Aliás, teve até mais guerra em relação a onde ia ser o jogo. Esses jogos têm se caracterizado, até porque é uma fase que os times não têm grandes confrontos, tem essa história dos estaduais, que fora os clássicos está tudo muito em banho-maria, né? O ano já começa com um cara a cara entre os dois times que você espera mais deles. Então, acho que tem esse peso, sim. E muitas vezes para técnicos... Não fala em cara a cara que daqui a pouco o pessoal vai com essa ideia. Vamos fazer um cara a cara. Não vem com cara a cara, Leãozito. Bom, vai ter. Eu sei que vai ter. Mas você sabe criança que com um ano pega o telefone celular e destrincha tudo, tal, assim, por osmose? Sei. Existe o contrário, o cara de 80 anos que trava. Tem gente que não completou 50 e trava também. Na verdade, eu tenho uma certa incompatibilidade dos meus dedos com a tela. Daqui a pouco a gente vai testar essa incompatibilidade. Ver se melhorou. Na época do bate-bola, dava uns brancos. Se você precisar de alguém, não me chame. Não, mas a Nath vai bem. Ela já provou isso. Vou chamar. A Nath vai ser, só nessa situação aqui, a minha auxiliar. Mas antes, vai ter cara a cara também entre os técnicos, mas vamos falar do duelo do banco de reserva. Se você for a Portugal e perguntar quem é mais treinador, Vitor Pereira ou Abel Ferreira, por serviços prestados em Portugal, imagino eu que vá dar Vitor Pereira com alguma vantagem. Sim. Porque ele ganhou bastante coisa em Portugal. Aqui no Brasil, a discussão ou as opiniões, tenho certeza, serão inversas. E no confronto entre eles no ano passado, o Vitor Pereira no Corinthians e o Abel, lógico, já no Palmeiras, deu 3-0 pro Abelão. Abelão é o do Vasco. Não, Abel. Pro Abelzinho. 3-0 e assim, Abelindo, segundo o Switcher. Palmeiras 2, Corinthians 1, no Campeonato Paulista. 3-0, esse 3-0 é aquele jogo de Barueri, que o Vitor Pereira deu uma poupada no clássico. Tomou 2 gols iguais. Iguais de cobrança de escanteio. O Gustavo Gomes fez um deles, né? De quem que foi o outro? Murilo, sei lá, foram 2 iguais. E no Campeonato Brasileiro, dentro da Neoquímica Arena, o Palmeiras não tomou conhecimento e também superou o rival. Foi o jogo melhorzinho que o Vitor Pereira fez. Nesse jogo, o Corinthians jogou melhor que o Palmeiras. Melhorzinho. Esse era um problema do Vitor Pereira, não ganhava clássico. Só conseguiu ganhar do Santos pela Copa do Brasil, mas
São dois ótimos técnicos, mas eu vejo que hoje o Vitor Pereira tem mais grife, mas o Abel... Material... Não, material, mais mano. técnico. Material não pode falar. Peças. Não, peças também não pode. não. Mas é isso, para mim o Vitor Pereira é um técnico de mais grife, o Abel hoje é mais técnico que o Vitor Pereira, porque tem uma capacidade de gerar variações que é algo absurdo. Poucas vezes eu vi uma ascendência tão grande de um técnico sobre uma equipe. A gente sempre discute quanto um técnico tem de responsabilidade pelo sucesso do time, pelo que o time joga, qual é a responsabilidade dos jogadores. No caso do Abel, ele influi demais, ele tem um percentual muito grande. Né? Então, por isso, pelo que já venceu, a capacidade dele em lidar com cenários adversos, até um Palmeiras, quando tem desfalques, ele reinventa. Por tudo isso, esse repertório que ele demonstrou no futebol brasileiro, eu coloco hoje, avaliando o momento... Calma, não pode agora. Só no cara a cara você vai votar. Então tá bom. Vou segurar o meu voto. Segura a justificativa. Justifiquei, dei um spoiler. Não, pô, senão você vai adiantar seu... Não, verdade, você foi bem. Não vou... Celso, o corintiano, só curiosidade assim à toa aqui, por acaso. Tá torcendo o pra quem? corintiano amanhã veste verde ou veste rubro-negro? Corintiano que é corintiano não veste verde. Primeiro de Mas tudo. torce timidamente pelo verde? Olha, eu acho assim, o Vitor Pereira... Fala a verdade, professor. O Vitor Pereira passou. Daqui a 10 anos você vai ter que explicar para um corintiano de 18 quem era Vitor Daqui a Pereira. 10 anos tudo bem, vai ter cicatrizado. Hoje não cicatrizou. Mas em relação Você ao quer ver Palmeiras... o Vitor Pereira levantando a taça amanhã? Olha, eu acho que os corintianos preferem. Porque a taça ficará no Palmeiras para sempre. O rival é o Palmeiras. O Vitor Pereira... Cascata, professor. Eu vi algumas enquetes aí na internet, várias. O corintiano, assim, acima de 70% assim, mais disposto a torcer pro Palmeiras. Eu não concebo isso. Eu entendo que a ferida está aberta. Não é torcer pro Palmeiras, vai torcer contra o Vitor Pereira. Eu acho que até por respeito ao Palmeiras. Você tem que respeitar o seu rival torcendo contra ele. Eu tenho amigos que falam assim, eu vou torcer contra vocês. Eu falo, parabéns, não faz mais do que a sua obrigação. É a obrigação do torcedor de futebol. Então, por respeito a uma instituição centenária que a Sociedade Esportiva Nath, você acha que o professor é regra ou exceção? Não sei, tá bem dividido. O corintiano tá magoado, né? Mas é Palmeiras. Mas é Palmeiras. O professor tem de ser regra. Eu vou, Ele é regra, vou copiar uma verdade. frase sua. O corintiano não tem o direito... Não tem o direito de torcer pro Palmeiras na Supercopa, Claro por que causa não. do Vitor Imagina, Pereira. por causa Muito pequeno. O Vitor coisa- Pereira é um grãozinho de mostarda diante da história entre Corinthians e Palmeiras. não né? pode. Conjuntura e estrutura. Não. Isso é conjuntural, é o momento. Ser abandonado dói, ainda mais no primeiro momento. Foi outro dia. Ontem ele era o treinador do Corinthians. Sem dúvida. E do jeito que ele saiu, que não é um abandono, vou trocar esse por esse, porque... Mas quantos términos de namoro o torcedor já não passou? Quantos corações quebrados já não teve? Superou. E superou. Mas às vezes demora para superar. Essa é a questão. Você não vai para os braços de um rival. Isso aí Mas não a acontece. ponto de deixar mais uma taça aí pro Palmeiras? Você vai para os braços do... Tem taça todo dia no Palmeiras? Eu não gosto de ser sommelier de torcedor, cada um tem sua reação. Essa taça é leve, não é mas pesada. é taça. E o Corinthians podia estar na disputa dessa taça, hein? Isso é que pega, hein? Por um pênalti, a gente estava falando de um derby aqui. E aí o Corinthians poderia estar, inclusive, com o Vitor Pereira no banco. Pois é. Olha como não ia. o destino. Será né? campeão da Copa do Brasil? Ele não ficava, não. E dá para organizar direitinho. Para o torcedor corintiano, o cenário ideal é o Flamengo abrir ali 3-0 no primeiro tempo, voando. O Vitor Pereira mexe mal no time. O 3-3, Palmeiras empata e o ganha Flamengo nos ganha pênaltis o Flamengo. Aí o Vitor Um Pereira... susto. Exato, Um Vitor susto. Pereira cornetado, mas o rival... Para mim, o rival transcende a história do Vitor Pereira. O corintiano que se preze, que conhece a história do clássico, vai torcer pro O Flamengo. Vitor Pereira vai passar, como todos nós passaremos. A Sociedade Esportiva Palmeiras fica. Ela é muito maior que o Vitor Pereira. Esses números que a gente mostrou de superioridade do Abel aqui no Brasil sobre o Vitor Pereira, 3-0, vocês acham que o Vitor Pereira leva em consideração? Vai levar amanhã pro jogo ou não? Não. Era outro contexto, outra equipe que ele tinha na mão, outras... Não pode falar peça, eu vou falar o quê? Não, eu pensei numa... Fala, vai. Eu gosto de usar pé de obra qualificado.
Olha que isso Não dá tinha ruim jogadores dos quais ele gostaria de ter no elenco, né? De questão de reposição. Então, eu acho que não dá para levar em conta, não, essa questão da desvantagem que foi o jogo anterior, dos jogos anteriores, porque o que ele tinha não era equiparado com o que o Abel tinha na mão. Hoje ele chega com um pouco mais de qualidade do que o Abel tem. Ele chega à frente do Abel, né? E é o Questões de jogadores para utilizar. O que para ele pode ser uma faca de dois gumes, né? Porque é uma responsa, hein? Faca de dois legumes, olha, né? olha o sarrafo de onde ele está indo. Olha o sarrafão ali. E o desempenho. Mas não para esse jogo, para a temporada. O desafio do Vitor Pereira é terminar 2023 no cargo e terminar à frente do Palmeiras. Terminar com uma temporada recheada Vitor de Pereira? jogando bem. Qual é o objetivo dele na temporada? Primeiro, terminar no cargo. Depois... Como de todos os outros. Ô, professor, vamos falar que eu pipoquei. É? Porque acabamos de derrubar o cara-tapa por falta de tempo. Puxa vida. O cara a cara. Jamais saberemos o que ia dar, então. Que chato. eu já estava olhando ali, ia dar Palmeiras. É? Não ia, A primeira Não dá, página não temos tempo ali? nenhum, A primeira assim. página... Não temos Nem para um cara a tempo? cara especial. Pá, pum, Infelizmente, pum, pá, pum, pum. o cara a cara de Palmeiras e Flamengo vai ficar pro Campeonato Brasileiro. Por que caiu? Por que caiu? Falta de tempo. E, antes da gente encerrar o assunto, Supercopa, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, precisaremos sair do muro. Dessa não dá pra escapar, não. Mas sexta diz que a... Não, tem que ter o campeão. Vamos lá, palpites pra final, pra Supercopa de amanhã. Mané Garrincha com, sei lá, 90 mil pessoas ou algo próximo disso. Vai estar bonito, vai estar colorido, dois grandes times. E o que dá, professor? Começar pelo senhor hoje. 0-0, pênaltis. Mas, Flamengo campeão. não. Tanta expectativa Não e pode. 0-0. 0-0, pênaltis, Flamengo campeão. Falou que empate não pode. O Palmeiras vai, Flamengo vai não, ganhar. Palmeiras, Tem o- Palmeiras vai tem o segurar campeão. o Palmeiras vai segurar o Flamengo e vai perder nos Eu pênaltis. não sei quem vai segurar quem. Pode ser o contrário também. Mas Nos pênaltis. final de Vocês são mais o Supercopa é Everton pênalti. ou o Santos? O Everton. A disputa é difícil, porque o Santos também pega pênalti, hein? Mas o Everton é mais consistente. Você também acha que vai dar pênalti? Não, Teu placar. 3-1. 3-1 quem? Flamengo. 3-1 Flamengo. O time do Abel vai tomar 3 gols numa final. Acho que vai. Pelo contexto do início da temporada dos dois times. São contextos diferentes. Mas o Flamengo ainda não teve nenhum teste. Teste. Vai ter o primeiro agora. Mas a consistência de desempenho do Flamengo é diferente do... Breiler Pires, 0-0, professor Celso Zelt. Flamengo nos 3-1 Flamengo para Nath, 0-0 do Celso Zelt, com título do Flamengo nos penais, 3-1 pro Flamengo no palpite da Nath. E o teu? Eu vou no mesmo placar da final da Libertadores e para o Palmeiras, 2-1 no tempo normal. 2-1, quer dizer, não vai precisar de prorrogação. Não. Palmeiras não vai correr, deixar acontecer o que aconteceu. Aliás, dessa vez. aí desculpa a Supercopa má 2021. informação do apresentador, não tem prorrogação amanhã, Não tem. né? Não. É direto para pênalti. Quer dizer, pênaltis. não tem nenhuma possibilidade da gente ter a reedição Não. no roteiro da final da Libertadores entre os dois. Então, 2-1 Palmeiras. 3-1 Flamengo, 2-1 Palmeiras, 0-0. 2-1 Mengão. Mesmo placar do Breiler, com Invertido. campeão diferente. Justo. É a revanche, pelo menos, é revanche de Supercopa para o Palmeiras e revanche do confronto para o Flamengo. Sabe aquelas fotos posadas que a gente vê dos times antes dos jogos, de todos os jogos, de todos os campeonatos, que nunca aparecem no São pôster iguais às nossas. do campeão, porque o pôster do campeão é sempre com a foto da final. Sim. Quer dizer, aquela foto de todos os jogos, antes de todos os jogos, serve para pouca coisa. O nosso print aqui tem sido esse. Eu já percebi essa semana aqui, porque é o segundo sai no muro nosso. No primeiro você falou aquele print que a gente nunca vê. Que dá a foto dos capitães com Aliás, arbitragem? foi você quem acertou a final da Copinha, não foi? Não, foi o professor. Fui Foi o eu, professor? 2-1, Parabéns, professor. Obrigado. Ninguém deu os louros da vitória, do Obrigado, acerto. agradeço. Acertou até o contexto. Então, vamos fazer o print hoje e aí a gente, na segunda-feira, vai mostrar esse. Esse vai aparecer, Vai. que é de final.
Vamos lá? Então deixa eu até ajeitar. Capricha na foto, Leãozito. Liga, tem também o Gabigol, é isso, é Supercopa do Brasil. E a gente começa então com as informações do Rubro Negro, é a Roberta Barroso hoje que está com a gente. Sim, direto do Ninho do Urubu. Tudo bem, Roberta? Bom dia. Aí o ambiente tá agitado ou não, hein, para essa Supercopa? Eu imagino a resposta, mas eu quero ouvir de você. Tudo bem, Bruno? Bom dia pra você, Marra, Eugênio, também pro fã de esporte. Tá agitado, sim. Inclusive, até achei que hoje, aqui na porta do Ninho do Urubu, o movimento estaria um pouquinho mais tranquilo. Só que a gente pode dizer também que tem muitos pais aqui, muitos garotos estão fazendo avaliações, tentando uma vaguinha no Flamengo. Então tem essa movimentação por aqui. E toda hora para um carro também, Bruno, por aqui. Torcedores tirando fotos na porta do Ninho do Urubu. Cedinho, quando o elenco do Flamengo chegou, o treino começou por aqui por volta de 9 horas da manhã. Antes disso, alguns torcedores tentaram até falar com os jogadores, mas hoje os jogadores praticamente não pararam, foram direto realmente para o treino, totalmente focados. Foi uma semana muito intensa de trabalho, pelo que eu pude apurar. O técnico Vitor Pereira aí, né, nessa primeira grande decisão da temporada, primeira grande decisão também dele no comando do Flamengo. Ele até resolveu dar um descanso para os titulares essa semana no Campeonato Carioca, para foco total nesse jogo pela Supercopa do Brasil, que será neste sábado no Mané Garrincha. Nesse momento, chegando um ônibus aqui no Ninho do Urubu, de repente até o ônibus que vai levar, né, parte da delegação também do Flamengo. Lembrando que o Flamengo deixa o Ninho do Urubu por volta de 12h50, o embarque será às 2h45 para esse jogo em Brasília, no Mané Garrincha. E só para a gente fechar, claro, a gente não pode deixar já de falar logo nessa primeira entrada sobre João Gomes. Ele foi vendido ao Wolverhampton, daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre isso, então pesou a vontade do jogador. O Lyon estava tentando levar o atleta, mas o Wolverhampton tinha feito antes a proposta e o João Gomes queria muito ir para o futebol inglês e deu tudo certo depois de uma novela, 2 semanas, mas o João Gomes vai embora. É isso, Bruno. Daqui a pouquinho eu volto também com o provável Flamengo, que entra em campo neste sábado para essa grande decisão. Bruno. Tá bom. Bem-vindos ao canal oficial do Notícias Rubro-Negras no YouTube. Aqui, vocês poderão encontrar tudo o que precisam saber sobre o mais querido do Brasil. Desde entrevistas exclusivas com jogadores e comissão técnica, bastidores do clube, entre outros conteúdos incríveis. O Flamengo finalmente cumpriu o acordo com o Wolverhampton, da Inglaterra, para a venda do volante João Gomes, após algumas investidas do Lyon. O jogador foi vendido por 18,7 milhões de euros, 103,2 milhões de reais na cotação atual, e assinará contrato por 5 anos, com possibilidade de bônus de 1,5 milhões de euros caso alcance metas específicas. Além disso, o Flamengo ficará com 10% das vendas futuras do jogador. João Gomes, que estreou no time profissional do Flamengo em novembro de 2020, com 19 anos, deixa o clube com 122 jogos, 4 gols e 4 assistências. Ele optou por se transferir para o clube inglês, mesmo com uma proposta mais vantajosa do Lyon.